Oi, 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 boa noite. Vão chegando. Estou aqui convidando a Van para entrar. Olá, boa noite a todos. Boa tarde no Brasil, boa noite aqui. Aqui onde eu estou já são 9 da noite. Então já entrei dizendo boa noite, né? Boa tarde, boa noite. A Cíntia está entrando, a Van Oi, 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 também. oi. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir depois, de manhã, amanhã. Exatamente. O pessoal já está chegando. Então, gente, estamos aqui de volta, eu e a Van, para papear um pouco, conversar sobre. Ela travou? Acho que voltou. Você deu. Então, voltou, né? Voltou. Voltou. Estava colocando no modo avião, porque senão de repente me ligam e aí lá vai. E aí, vamos lá, Van. Começa você apresentando o nosso Vamos. projeto, que hoje, essa temporada tem uma proposta diferente, que é trazer profissionais de outras áreas, que não só a psicologia, para falar sobre saúde mental e, enfim, Então, coisitas que mais a gente gosta. com certeza. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente inicia mais uma vez o nosso projeto Café e Prosa, um projeto de muito amor que já está aí na estrada há um tempinho. Quem ainda não conhece o nosso projeto, esse projeto ele está salvo lá no YouTube. Nós temos vários encontros. Esse, na verdade, é o nosso segundo encontro no Instagram, mas nós temos vários encontros gravados lá no YouTube com diversas temáticas. A primeira temporada foram todos de profissionais da saúde e agora a segunda temporada nós iniciamos com uma profissional de saúde, mas vamos dar continuidade com outros profissionais para que a gente possa falar um pouco da importância da saúde emocional, da saúde mental, da saúde integral, né? Hoje o nosso Exatamente. tema é o trabalho, o adoecimento e a busca de si, e nós estamos aqui com uma lindeza que eu conheci, tive o prazer de conhecer, que é a Cíntia Freitas, e Cíntia vai falar um pouquinho dela. Cíntia já é conhecida de longa data da Vilânia, mas eu tive esse prazer de conhecer ela e ela vai vir contar para vocês um pouquinho da trajetória e de tudo que já tem acontecido na vida dela nesses últimos tempos. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Eu vou fazer uma introdução breve, que eu não quero ficar muito tempo falando de mim, mas meu nome é Cíntia Freitas, eu sou jornalista, sou amiga de infância da Vilânia, e aí ela me convidou para participar desse momento aqui, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência nesse caminho de autoconhecimento e de cuidar da saúde mental, que eu tenho vivido já há alguns anos, principalmente com a pandemia, né? E Sem aí, dúvida. o tema que a Cíntia. Quem tá aqui pela primeira vez e ainda não sabe, aí a gente tem que sempre trazer, né, Van? Antes da gente se encontrar aqui ao vivo, a gente tem encontros nos bastidores. O nosso projeto tem esse diferencial que, para além de levar a informação e trazer uma informação de qualidade cuidadosa sobre saúde mental, a gente tem um papel também social, e porque faz muito sentido para mim e para a Vanessa, criar laços com as pessoas que aqui, primeiro que se doam para estar aqui com a gente e a gente se encontra anteriormente e forma todo uma possibilidade aí de vínculo. E hoje a gente já chega assim super preparada para estar aqui, só que não. Né? Vocês já perceberam que a comunicóloga que é a Vanessa, ela tem todo esse jeito lindo, maravilhoso de falar com vocês. Desenvoltura. É coisa maravilhosa. Eu vou me soltando depois, tagarelo um pouquinho, porque eu sou essa pessoa que fala um pouco também. Pronto. Mas o tema da live de hoje é trabalho,
adoecimento e o resgate de si, né? Isso, menino. E a busca de si. E a busca de si mesmo. É um resgate também, né? Sim. Também. Primeiro eu quero agradecer a generosidade destas duas. Claro que vocês já podem perceber que é um post de generosidade e de gentileza, não é tudo isso. Mas, né, compara com a minha pessoa, mas eu agradeço. E vamos iniciar hoje, mas eu queria presentear vocês duas com um poema da Patrícia Iano, para a gente começar, e ela fala sobre cicatrizes. Eita, Quando eu já começou bom. Quando eu abri assim esse poema e fui me recordando dos nossos encontros anteriores, antes de estar aqui ao vivo, para mim fez todo sentido. Então eu vou partilhar aqui com vocês todos que estão aqui. Revisitei minhas cicatrizes. Como eu as curei? Com quantas lágrimas foram regeneradas? E quantas escuridões foram necessárias? Minha história de vida é o meu lar, decorado de cicatrizes, e fiz dela a quintessência dos meus recursos terapêuticos. E me parece que é um pouco disso que você vem contar, não é? Um pouquinho dos recursos que você foi adquirindo ao longo dos processos que você passou nessa pandemia. E agora que você leu isso, eu fiquei pensando também o que seria da gente sem cicatrizes, né? Porque aí, sem vivência, sem engrossar o couro, assim, pra vida. Sem profundidade, né? Sim. Geralmente, quando a gente conhece alguém que não passou por muitas coisas, ou que não teve que se reinventar na vida, ou que, enfim, não teve que refletir muito sobre si ou sobre as próprias escolhas, que, por acaso, são pessoas que não acumularam muitas cicatrizes, que não tiveram muitas dificuldades, né? Geralmente também são pessoas sem muita profundidade. Mas, Cíntia, conta pra gente aí um pouquinho, pra gente dar continuidade e entender, pro pessoal entender por que que você escolheu esse tema, esse nome, enfim. A gente está aqui hoje para falar dessa experiência da saúde mental e do trabalho, né? Que foi o que eu vivi em 2020. Começou de fato essa saga de eu me ver adoecida por causa do trabalho. O trabalho intensificou, né, meus processos internos e levou para esse lado do adoecimento. Então eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha por mim, pela minha pessoa, pela minha cura, pela minha renovação. E aí decidi pedir demissão desse trabalho para cuidar da minha saúde mental, para dar atenção à minha saúde mental. Sim. E isso está dentro de um processo de autoconhecimento, né? Por isso que eu escolhi esse tema, porque o autoconhecimento passa por dentro disso o tempo inteiro, assim. Eu só cheguei nessa decisão, eu só fiz essa escolha porque eu já vivi um processo de autoconhecimento, só pude alcançar o entendimento dessa escolha porque eu estava vivo um processo de autoconhecimento, né? E o que chama a atenção no relato da Cíntia, Van, a gente estava até comentando isso em outro momento, como foi que ela chegou nesse entender os seus limites a partir do que assim, qual é a linha tênue entre vida profissional e vida pessoal, né? E quais os limites que aí a gente tem que ir descobrindo, né, a respeito não só das nossas atribuições no trabalho, mas também a respeito de nós mesmos. Uma coisa que me chama muita atenção é ela ter dito assim: eu já vinha num processo de autoconhecimento e um processo terapêutico, possivelmente, não é, Cíntia? Sim. E me dei conta, né, de estar vivenciando um sofrimento maior com relação às minhas atividades cotidianas que envolviam
trabalho. Trabalho. Explica pra gente mais ou menos como era isso, porque a Cintia é jornalista e traz pra gente como é esse contexto do jornalismo, né? E, enfim, como Sim. se dá isso que a gente não conhece. É, eu sou jornalista, e trabalhava numa redação como repórter. E o cotidiano do repórter é intenso, né? A gente trabalha sob pressão, a gente trabalha com um deadline, que é com um limite de tempo, muitas vezes apertado, a gente tem que correr atrás daquela notícia, daquela informação muito rápido, Uhum. né? Tem a coisa de dar a notícia primeiro, a informação primeiro. E, no geral, o dia a dia de um jornalista dentro de uma redação é cheio de pressão e de dificuldades, né? Mas ajudou que a gente passou nessa empresa onde eu estava por um processo de transformação dentro da empresa, que mudou muitas coisas e, claro, isso afetou a rotina dos profissionais. E aí depois veio a pandemia, né? Então juntou tudo isso, juntou as mudanças internas da empresa, a pandemia que mudou tudo no mundo inteiro. E aí Uhum. acontece que a empresa não caminhou junto com esse olhar sobre todas essas mudanças e como todas essas mudanças iam afetar seus profissionais, né? E aí eu fui Sim. uma que foi bastante afetada, que me vi bem afetada por todas essas mudanças, mas não fui a única. Muitos colegas também sofreram bastante nesse período. Até hoje, muitos jornalistas têm sofrido muito nas redações. E aí tem todo um contexto também de país. A gente ainda está com um presidente que não valoriza a profissão de jornalistas, né? Que na verdade, que é violento com jornalistas, que descredibiliza essa profissão cotidianamente. E isso vem até aqui, assim, não é só lá no Uhum. Palácio do Planalto que isso acontece. Isso chega aqui na nossa redação, em Fortaleza, no Ceará, quando a gente vai para a rua trabalhar, quando a gente está dentro da redação tentando fazer nosso trabalho e tem toda uma organização estimulada por esse pensamento desse presidente, de que o jornalismo não é uma profissão que tem valor, que jornalistas não falam verdade, enfim. Todos esses processos que a gente vem vivendo dentro da profissão há alguns anos, junto com a pandemia, ajudaram muito a muitos profissionais jornalistas a adoecerem, né? Uhum, uhum, uhum. Mas o meu processo íntimo foi sentir que eu estava chegando num limite, conhecer esse limite, né? Reconhecer esse limite dentro da terapia. Eu já faço terapia desde 2016, não sei fazer conta de cabeça, mas já faz alguns anos, e aí isso foi se tornando um tema recorrente nas sessões, e, esse entristecimento e esse adoecimento por causa do trabalho foi contaminando, né, a vida ao redor, que é isso que acontece. Por isso que se torna insustentável, por isso que se torna um burnout, né? Que você já não consegue Sim. mais funcionar para nada, né? E aí eu entendi, reconheci meu limite, entendi que o trabalho tava me roubando da minha vida, assim. Porque eu fui entrando nesse adoecimento e esse adoecimento estava me roubando de mim, né? E isso estava me tirando da minha vida. A gente tem que lembrar, né, Van? Quer falar? Você. É que eu fiquei muito mobilizada quando eu fui te ouvindo. Eu acho que é fundamental a gente deixar muito claro aqui, né, para vocês que nos assistem. Também queria convidar vocês a sempre divulgar o Café e Prosa. Nós sempre trazemos temáticas que são voltadas para vocês, para todos nós. Nem todo mundo pode ou tem acesso a informações de cunho emocional. Né? Nem todo mundo pode fazer uma terapia, nem todo mundo está num processo terapêutico, e às vezes não é familiarizado com algumas informações que nós precisamos trazer aqui, que são fundamentais. Uma das coisas que eu acho maravilhosa, do ponto de vista da sua observação, Cíntia, é o reconhecimento que tem uma relação aqui.
O seu adoecimento é um adoecimento do campo. É um adoecimento das relações. Você está falando de uma sociedade, e aí eu me lembro muito do Bicho Han, né? Que ele fala de uma sociedade do cansaço, onde a gente produz, e a gente é atropelado por essa produção. E aí você diz, né? Quem me roubou de mim? Quer dizer, quem sou eu para além do meu trabalho? Existe um eu para além do meu trabalho? Quando você traz uma questão da sociedade, aí não é só da sociedade brasileira, mas a gente pode pensar num contexto mais amplo de toda uma sociedade, que nós vivemos numa lógica de lucro o tempo todo, numa lógica de produção excessiva, e a gente não tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer as pausas. Então, quando você traz um adoecimento, você está trazendo um adoecimento em relação. E Sim. isso, para quem está nos assistindo, é fundamental. É um contexto. Porque senão a gente traz para uma ideia individualista que alguma coisa está acontecendo e a errada sou eu. Sim. Né? A culpa é minha. E não é uma questão de culpabilização, mas a gente precisa entender qual é o contexto que a gente está inserido. E para mim, e muitos autores e muitas pessoas da área de saúde, e eu penso que Vi também compartilha disso, Sim. o adoecimento, na verdade, é um grito de resistência, é um grito de rebeldia, é um dizer, não quero seguir com essa lógica. Essa Sim. lógica que nos atropela. Eu preciso de uma outra forma de viver no mundo, de estar no mundo. E essa forma tão pautada, né, na produção, que quando vão nos perguntar sobre nós, a primeira coisa que nos pergunta é assim: você faz o que da vida, né? O que você faz? Já te direcionando. E a pergunta, às vezes, é: você é o quê? Querendo Isso. saber o que você Exato. faz, qual é a sua profissão, né? A gente dá significado a gente através da nossa profissão, né? Isso está na nossa cultura, né? Exato. Mas Está na também nossa tem sido bem discutido nos últimos anos e tal. E aí você falou uma palavra, você falou da pausa. E na hora me veio esse link de que um jornalista de redação, ele tem ele tem pouquíssimos momentos de pausa mesmo, porque até quando ele está em pausa, ele está com a cabeça no trabalho, ou porque amanhã ele já vai estar trabalhando, ou porque, teoricamente, o jornalista é um profissional que está sempre trabalhando, porque ele está sempre com o olhar atento. Ele tem que estar sempre pronto para, se está acontecendo uma coisa aqui do lado, eu sou jornalista, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que informar e tal. Então, essa profissão também tira muito isso da pausa, do descanso, do ócio, sabe? Do desconectar, não é? Dos fatos. Para se conectar com si, né? E para mim, a pausa é super importante, né? O fazer nada, o tempo, o ócio é super importante. É o momento que eu me conecto comigo, que eu me conecto com as coisas ao redor, enfim. E é isso. E ser jornalista também implica essa dificuldade aí de pausar. E aí eu vi que não dava mais para ficar dessa forma. Eu acho que não é só, né, Van? O jornalista deve ter essa diferença, essa singularidade, por não poder se desconectar mais do que as outras profissões, por exemplo. Mas acredito que tenha outras também que vivenciam algo similar, não tão. Porque o produto de vocês é esse, né? É a notícia, é o cotidiano, é o que está acontecendo, né? Então é muito mais. Exige-se muito mais de atenção, de foco, Nossa, até você foi me falando e veio até assim uma desconexão até mesmo da tua própria vida para poder estar sempre conectado com a vida dos outros, do que está acontecendo. E é um ambiente muito favorável para o que você trouxe, né? A desconexão de si, o não se perceber, o não estar em contato com aquilo que são as minhas necessidades. Fala, Van.
Não, é que eu ia perguntar para ela, mas faz todo sentido o que você falou, Vi, e é importante a gente colocar, né? É uma questão que você está trazendo porque faz parte do teu olhar, da onde você conhece, do teu contexto, mas imagina se nós tivéssemos aqui, quem puder dar notícias ou depois escrever qual é a profissão que tem, se também não sente Sim. essa urgência dessa produção excessiva, do estar o tempo todo conectado, do ter que saber tudo, né? Como é que chega isso para vocês e como vocês sentem, vocês que têm diversas profissões, né? Inclusive para nós, né, enquanto psicólogos, né, enquanto gestalterapeutas, enquanto terapeutas, enquanto psicanalistas ou analistas, enfim, também estamos nessa lógica da produção. E se não tomarmos cuidado, nós também somos atropelados por essa lógica. Sim. E aí eu fiquei pensando aqui, Cíntia, você estava falando, né, dessa questão que houve uma mudança muito mais forte quando você foi para casa no home office, quando você veio a pandemia. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que era a tua rotina, o que aconteceu que você sentiu uma pressão maior nesse período quando vai para o home office. A gente teve que ir para o home office com a pandemia e eu lembro que no primeiro dia era tudo tão desconhecido, né? Tão novo. E no primeiro dia eu lembro que eu não saí de frente do computador. Eu passei acho que 8 horas que eu trabalhava na frente do computador. Eu não levantei nem para fazer xixi, para beber água, porque eu fiquei tão tensa com essa coisa de eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar que estou produzindo. E como eu estou à distância, não estou à vista ali das pessoas, da Sim. minha chefe e tal, eu tenho que estar o tempo todo aqui na frente, porque na hora que falarem um oi, eu tenho que responder e dizer que eu estou aqui fazendo meu trabalho. Então era um estado de alerta, assim, 100% nesse primeiro dia. E claro que isso só foi piorando a minha situação, né? Foi intensificando todos esses sofrimentos que já estavam me remexendo. E foi no home office que eu percebi que eu não ia conseguir continuar, que eu precisava de uma pausa. E aí eu decidi tirar uma licença médica, né? Para, enfim, para relaxar, para refletir o que estava acontecendo comigo. E também foi nesse período que eu tive a minha primeira consulta psiquiátrica e que eu fui diagnosticada nessa altura com início de depressão e com ansiedade. E aí muita coisa Sim. fez sentido. Eu não lembro se veio o diagnóstico de burnout nessa época, mas eu tive uma segunda licença médica e na segunda licença médica veio. E eu sentia coisas muito semelhantes. Então, talvez nesse primeiro momento pudesse, podemos dizer que foi um burnout. Mas foi isso, assim. Eu tava, eu tava nesse estado de alerta, né? Estava em sofrimento e também estava ainda em contato comigo a ponto de perceber que eu estava num limite. Então eu precisava parar, entender o que estava acontecendo e rever os meus caminhos. Uma Não das é um. coisas que é super, super, super interessante a gente trazer aqui, Ivan, não sei se tu concorda. A gente, inclusive, tem um bate-papo, né, com um psicólogo, Marcelo, falando especialmente sobre o burnout. E, enfim, foi um bate-papo bem gostoso, interessante. Ele explica detalhadamente sobre tudo isso. Mas o que eu gostaria de chamar atenção é sobre essa questão do adoecer, né? Do ter que chegar no meu limite para, às vezes, se dar conta de que eu não estou bem. E às vezes a gente não se dá conta que não tá bem, porque esses sinais são muito sutis, assim, e a gente vai achando que vai passar, né, Cíntia? Tipo, não, isso. A gente vai Outra forçando coisa. o nosso limite, né? A gente vai forçando, forçando. Porque tudo ao redor incentiva isso, né? As pessoas, as organizações, a nossa sociedade não incentiva a gente a parar e se olhar e sentir e respeitar o que está sentindo, né? A gente tem que Uhum. estar sempre respondendo a uma determinada situação. Assim, eu, como profissional, jornalista, ai, foi tão difícil chegar aqui nessa empresa.
meu caminho para chegar aqui, para me formar numa faculdade pública e tal, e agora eu estou aqui sem querer trabalhar, sem conseguir, como é que eu posso estar me sentindo assim? Como é que eu posso abrir mão disso? Não posso, né? Tem um lugar na gente que fica dizendo isso, porque ao redor todo mundo diz isso, né? Você tem que honrar seu emprego, sua profissão e tal. Quando a gente precisa também se respeitar e escutar nossos limites e, enfim. Inclusive, eu acho que um dos objetivos do seu relato aqui tem esse intuito, né, de mostrar, na realidade não é nem mostrar, é da gente poder fazer uma desconstrução de que o adoecimento é um mal em si. E que, na realidade, o adoecimento é um mensageiro, né, de algo, de um contexto que acontece quando a gente está enfrentando condições de desumanidade, Sim. de falta de respeito com aquilo que faz sentido para nós, tanto porque o ambiente e o contexto, né, tem toda uma condição já proeminente para fazer isso, porque se a gente for parar para pensar mesmo, enquanto sociedade, né, dentro desses critérios e viés que a Van falou, da produção, do lucro, né, as outras dimensões do humano, como a afetiva, enfim, pensar esse homem de forma integral, corpo, mente e espírito, caminhando junto, trabalhando junto, parece que fica quase impossível, né? A gente, se não ficar atento, entra nessa lógica da máquina, de que a gente dá conta de tudo, né? Tem até um jargão, uma frase atualmente que é muito que diz exatamente isso: você pode tudo, né? E na realidade não é assim que funciona. Nós não podemos tudo. Todos nós temos nosso limite, nossas condições, nossos contextos sociais, econômicos, enfim, nossas dinâmicas familiares. E é importante a gente trazer isso para que as pessoas percebam que ninguém, nem eu e a Van, que somos terapeutas e psicólogos, estamos imunes a passar e a enfrentar qualquer tipo de crise, né? Crise por perda, por ganho, por luto, crise nas nossas relações. Agora, sim, essa coisa que a Cintia disse, né? E eu vinha em processo terapêutico, vinha em processo de autoconhecimento e, de repente, me deparei estando vivenciando isso e tudo. Então, assim, às vezes a gente se perde, né, no meio do caminho e essas coisas nos chegam para que a gente volte, para que a gente possa resgatar isso que a gente não está conseguindo se dar conta, né? Um dos sintomas do estresse crônico é exatamente isso, né? O cansaço, uma fadiga, uma irritabilidade, uma falta de ânimo, e começa por aí. E se a gente já não olha para isso nesse momento, isso pode ir se agravando, pode se agravando. Eu acho que é muito importante, a Vi começou a falar sobre a questão do burnout. Para quem não conhece o burnout, acho que de uma forma muito, vou falar de uma forma mais simples, mas também sugiro, como a Vi falou, de vocês olharem lá no YouTube, a gente tem uma live especial falando sobre essas questões, também sobre positividade tóxica e tantas outras coisas que envolvem, mas é importante dizer que é um esgotamento emocional muito forte, e que vai tendo alguns indícios, às vezes muita irritabilidade, às vezes uma perda de memória, às vezes um cansaço excessivo, uma falta de vitalidade, ou às vezes um fazer um pouco exacerbado, uma agitação, né, muito exacerbada. Enfim, fiquem atentos, porque esses são sinais importantes, e isso a Cíntia trouxe, né? Quanto mais um processo de autoconhecimento, quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou dando conta dos meus limites. E quando eu entendo os meus limites, eu passo a possibilidade de encontrar potência, né? Então, vamos supor, se está chovendo, é um dia de chuva, né? E eu sei que está chovendo, que eu vou pegar uma estrada longa. Quais são os recursos que eu posso adquirir tendo o conhecimento que está chovendo?
Então, eu posso levar um guarda-chuva, eu posso ir, então, de transporte, um carro, eu posso pôr uma capa, eu vou encontrando recursos do caminho para que eu possa chegar aonde eu preciso chegar. Sim? Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não sei, se eu não vi a previsão, se eu não pude experimentar, saber que existe essa possibilidade, certamente eu vou me molhar. Claro que é um exemplo simples, mas que a gente possa entender de uma forma mais concreta como é que é essa coisa de quando eu tenho acesso, quando eu sei das minhas possibilidades, quando eu sei das minhas limitações, eu também tenho como eu posso agir nessas condições que eu tenho. Né? Então, o que acontece que eu percebo a partir do que a Cíntia está trazendo e que é fundamental a gente entrar em contato é que, olha o que ela disse, essa frase me atravessou muito, Cíntia. Eu não levantei porque eu precisava estar conectada, porque se caso alguém me chamasse, eu precisava responder na hora. Ou seja, não existe mais um chefe que vai passar em frente à minha baia, chamava baia, não sei se chama ainda, quando eu trabalhava na área de comunicação das empresas, né? Também sou formada em relações públicas, então, e não tem ninguém olhando ali para ver o que eu estou fazendo. Hoje é interno. Eu introjetei este olhar que me cobra e eu me torno escrava. Sim. Do que eu idealizo, que tem que estar disponível o tempo todo, porque eu preciso parecer útil, porque senão eu sou descartável. E a gente vai entrando nessa lógica, a gente vai alimentando essa lógica e daqui a pouco vai vir processos de adoecimentos para fazer o que a Vi disse, para nos chamar à humanidade, porque nós já não estamos mais nos tratando como humanos. Então isso é muito forte. Agora, claro que quando se instaura o adoecimento, em alguns casos, a depender da situação, nós vamos precisar de mais recursos. Lembra que nós estamos falando sobre isso? Então, eu vou precisar, muitas vezes, de uma ajuda médica, eu vou precisar de uma ajuda psicológica, eu vou precisar melhorar minha alimentação, eu vou precisar introduzir atividade física, eu vou precisar despertar uma série de autocuidados que vão fazer para mim um fundo para que eu possa, então, aos poucos, recobrar a minha humanidade, recobrar o meu eixo, recobrar a gente chama isso de autorregulação orgânica, quer dizer, eu poder me autorregular, poder encontrar o meu próprio eixo e sair desse estado de emergência que eu tô, ou desse estado de ameaça que eu me encontro, de alerta. Foi o que aconteceu comigo. Eu já fazia, então, terapia há alguns anos, mas a terapia não estava sendo suficiente. Eu cheguei nesse lugar do adoecimento e aí eu fui para a consulta psiquiátrica, que foi quando eu disse que tive os diagnósticos e passei a fazer um tratamento com remédio, né? E aí entra essa nova fase, assim, que é você se deparar com isso. Nossa, eu vou tomar um remédio, eu tenho um diagnóstico, né? O que é que isso significa? Tô perdida. Ah, será que um dia eu vou me livrar disso, precisar disso para sempre e tal? Todas essas questões bem assim no início. Mas a verdade é que isso mudou tudo, né? Eu melhorei, eu voltei a mim, porque eu até compartilhei isso num vídeo que eu fiz no meu perfil sobre depressão, que a depressão, a depressão é um grande mistério ainda, né? Assim, tem muita gente fala sobre isso, muitos profissionais e tal, mas ela ainda tem muitas particularidades em cada pessoa que, enfim, que você não consegue definir assim ela exatamente. E aí, mas o que eu senti, o que eu sinto ainda, é que a depressão, ela rouba você de você mesma. Ela te descaracteriza. Você se desconhece, você se desconecta de você mesma. E isso, claro, deixa você perdida. Né? Você fica à deriva de você mesma. E o tratamento com remédio, ele te resgata. Né? Aos poucos, não é uma mágica. Isso não acontece com 1 mês, 2 ou 3 meses. Isso é com o tempo. Mas você vai voltando para o eixo, você vai conseguindo viver um dia com uma rotina com tranquilidade, sem aquela angústia constante, né? Sem aqueles sintomas que te deixam, que te fazem paralisar, que tiram o gosto das coisas, o sabor das coisas, assim, seja o sabor literal de você comer uma comida, seja o sabor de você assistir uma coisa que você gosta, ouvir uma música, encontrar um amigo, conversar com um amigo.
Então, fazer o tratamento com remédio e voltar, conseguir voltar para esse lugar aos poucos, entrar nesse eixo de novo, para mim foi o caminho, né? Tem sido o caminho porque eu ainda estou em tratamento há 2 anos. E é importante isso. A gente vai falar de duas coisas nesse tópico, né, Van? Primeiro é o estigma que se tem a respeito do adoecer emocionalmente, que a gente, enquanto terapeutas humanistas, não falamos de doença, falamos de adoecer, porque a gente entende que isso é um estado que pode se modificar a depender dos recursos e das instâncias e todos os suportes que esse ser vai poder ter para se tratar e enfim. E aí, com relação a essa questão do estigma, esse bate-papo também tem esse outro objetivo, que é quanto mais a gente informar e poder conversar sobre essas questões emocionais, mais a gente vai estar dando a oportunidade das pessoas receberem, né, as ajudas que elas precisam. Porque quanto mais a gente guarda isso a sete chave, ou enfim, o sofrimento faz parte da humanidade, né? Do humano, quer dizer. A grande questão é que a gente não precisa permanecer nele, né? E quanto mais a gente puder falar dessas questões emocionais, melhor vai ser para que as pessoas consigam tanto acessar informações através de uma live como essa, por exemplo, para saber que isso é uma coisa que está acontecendo, que pode ser tratado, que a gente pode buscar, né, recursos para lidar com isso, a depender de cada Situação. condição, né, situação social também de cada pessoa. Existem outros suportes, assim, a não ser que não seja só o processo psicoterapêutico pago, né? Existem, enfim, projetos sociais que atendam essas demandas. Diga, Cíntia, você ia falar Eu ia alguma só coisa? complementar e poder também se espelhar nessas pessoas, em pessoas como eu, porque até pouco tempo, quando a gente falava de depressão, ouvia falar de depressão, a gente sempre tinha na cabeça uma pessoa prostrada, que não alimenta, que não toma banho, que não faz Sim. nada, que não quer viver. Mas a depressão ela tem ondas e ela também tem jeitos diferentes em cada pessoa, assim, né? Ela se conecta à bagagem de cada um, então ela vai agir de uma forma diferente em cada pessoa. E eu acho que você conhecer, ouvir, saber da história de pessoas comuns que estão entre nós e que vivem com depressão, tratam depressão ou já tiveram depressão é importante. Porque muita gente ainda está escondida, né? Ainda está com medo da estigmatização, não é nem doença, né? Ela não é classificada como doença, ela é um. É importante a gente falar sobre isso por várias perspectivas. A primeira é: só existe uma Cíntia neste universo, não há outra igual a você, não há Cíntia. Então, o que é para você, ainda que a gente tenha um fundo comum de vivido, né, um fundo comum, a singularidade é sua. Portanto, o que acontecer contigo, a forma como acontece contigo e a forma como você lida com as suas questões é única, é sua. Por isso que a gente trabalha aqui na intenção de sempre dizer, não é porque eu vi a Cíntia falando e aí de repente ela toma XYZ, eu vou lá, vou comprar na farmácia e vou fazer. Exato. Não. Porque pode acontecer que você também entre num processo terapêutico, você também vá ao médico e você não vá tomar. Porque cada pessoa é única e para cada pessoa é uma forma. Para isso nós estamos falando. E é um recurso. O que significa um recurso? A gente usa vários para a gente poder achar o melhor caminho para nós. Não é uma coisa, mas várias coisas. E aí, cada um precisa encontrar o seu próprio caminho. Então, qual é o papel desse nosso encontro hoje? Você descobrir que, caso você precise, caso você está sentindo alguma coisa, que você possa procurar ajuda. Não precisa passar só. Ajuda Como vai ser o seu profissional, né? processo? Exato, uma ajuda profissional.
Como vai ser o seu processo? Aí é só você com as pessoas as quais caminharem com você. Porque esse processo é único para Exato. cada um e para cada forma. Então, acho que é por isso que a gente está falando da questão do desmistificar. Porque também tem acontecido a questão de... Eu sinto, a gente está num momento, gente, que parece que a gente não pode sentir. Uhum. Há uma diferença do que a Cíntia está trazendo para o momento de tristeza que nós vivemos. Nós estamos vivendo num contexto tão turbulento do mundo que seria impossível não sentir a tristeza. A tristeza faz parte da vida e ela tem uma função, ela nos convida a fazer Exato. uma reflexão sobre como é que eu estou agora. Que rumo eu estou tomando na minha vida? Assim como a raiva, a alegria, o ódio, o amor, o rancor, a inveja, todas essas emoções, todos os sentimentos, ele tem uma função. Vanessa, qual é a função? Não sei, para cada um é diferente. Eu sei quais são as minhas. E não sei todas, vou descobrindo no meu processo. No meu processo terapêutico, nos meus espaços de encontro, nos locais em que eu me sinto segura e onde eu posso me expor. Então, o nosso convite é que vocês possam encontrar os caminhos de vocês, nos espaços de vocês e buscando o que faz sentido para vocês. Então, não é um eliminar o sentir. Aqui o que a Cíntia está falando é uma outra coisa. A gente está falando que dentro do processo de vida dela, Sim. numa lógica que ela estava de produção excessiva, veio um adoecimento para que ela pudesse voltar para si e, a partir disso, encontrar outros recursos para voltar ao próprio eixo. Uhum. É isso que ela está falando. Quanto mais a gente tiver isso claro, melhor a gente vai ter condições de atravessar os medos e as fantasias que nós temos e encontrar as informações que fazem sentido para nós. Sim. Uhum. Inclusive poder se beneficiar de alguma forma, né? Sim, De receber os suportes necessários. sim, sim. E penso, Cíntia, que hoje tudo que você decide, você faz isso dialogado, sim, com os profissionais aos quais você escolheu. Você, né? Isso é uma decisão em conjunta daqueles que você escolheu para caminhar com você no teu processo. Sim, e o processo terapêutico, principalmente, é muito importante, continua sendo muito importante. Por mais que ele não tenha, aspas, dado conta lá no começo, ele é essencial para que eu continue equilibrada comigo mesma, né? Uhum. E o tratamento com o remédio também, enquanto profissional disser que eu ainda preciso desse recurso e eu sentir que eu estou bem dentro desse processo, eu vou continuar nele. Mas com o tempo, como você volta para o seu eixo, como agora eu enxergo melhor as coisas e eu consigo lidar melhor com o que eu sinto, também é mais fácil de eu entender o meu momento, né? Se eu ainda estou precisando disso, desse recurso, se eu estou perto de não precisar, enfim. Mas a gente até falou disso na primeira, uma das nossas Sim. conversas de bastidores, e eu comentei que hoje eu estou no momento de não querer saber se eu vou precisar por um mês, um ano, mais 2 anos. Eu não quero saber. Esse recurso existe, ainda bem que ele existe. É um recurso direcionado por profissionais, né, que eu respeito. E aí, que bom que eu tenho esse recurso, né? Ele me coloca de volta no eixo. E eu preciso estar no eixo para estar em mim, para estar conectada comigo, para entender a minha vida, para seguir meus caminhos. Então, eu vou utilizá-lo, não interessa por quanto tempo, né? Isso nos dá notícia o quanto a nossa saúde mental é a nossa bússola para todas as outras coisas da nossa vida. Realmente. Eu queria, antes Sem dúvida. não deixem eu esquecer, que eu queria perguntar à Cíntia que outros recursos ela também usou para além da psicoterapia e, né, da ajuda médica, que ela também foi descobrindo que poderiam ajudar ela, né? Para você também trazer isso daqui a pouco. E sobre isso que eu estava falando, que eu já me esqueci, me lembrei aí, gente? Ai, Faltou. Me lembra daquilo que eu me esqueci? Me lembra disso? Por favor, eu tava falando uma coisa. Não. Ai, gente. Eu estava falando da bússola das emoções. Ah, pois é. A nossa dimensão afetiva, né, é a nossa bússola para todas as áreas da nossa vida. Sem saúde mental, a gente não consegue fazer e concretizar os nossos sonhos, realizar as nossas
enfim, tantas coisas que a gente quer fazer, né? Porque a dimensão afetiva é a nossa parte, é a parte do humano que pode nos trazer essa lucidez para fazer escolhas conforme e de acordo com aquilo que se alinham com as nossas necessidades. Sem essa percepção, que não diz só de sentimento e emoção, mas que a gente percebe, que a gente pode também estar atento às sensações corporais, todo um processo aí que envolve esse homem integral. A gente não tem como fazer esse percurso que a Cíntia está aí agora dizendo. Eu entendi que isso é importante para mim, entendi que eu preciso trabalhar menos, eu entendi que eu preciso ter tantas horas X de descanso por dia, eu entendi que eu preciso dormir tantas horas por dia. Percebe? A gente não vai conseguir fazer isso, ter essas percepções sobre nós, sobre o que é importante para a gente, sem a gente cuidar da nossa dimensão afetiva, porque é ela que é a nossa porta de entrada para que a gente possa acessar isso. Era isso, gente, que eu tinha. Quer dizer, eu falei, esqueci, agora retomei. Mas pode falar você. Acho muito importante isso que você trouxe, aí vou passar para a Cíntia poder responder a tua pergunta. Não sei se tem perguntas também, se vocês tiverem, por favor, coloquem aqui. Vou já abrir os comentários. Mas aproveitando isso, e lembro de uma das nossas conversas de bastidores, Cíntia, que nós conversamos sobre a mudança do trabalho, né? E aí eu lembro que nós chegamos a comentar que às vezes é difícil a gente melhorar no ambiente em que a gente adoeceu. Exato. Que às vezes a gente vai precisar de tomar algumas decisões, né? A não ser que esse ambiente modifique, venha um outro chefe, venha uma outra equipe, enfim, tem essa possibilidade. Muitas das vezes a gente vai precisar de um afastamento, e isso é de uma sabedoria muito grande, organísmica, né? Da gente, do nosso corpo, desse afastamento. E às vezes o adoecimento vem para que a gente possa nos afastar de algumas coisas. Sim. Para entender, buscar né? um processo mais saudável para a gente, que faça mais sentido com o nosso próprio ritmo de vida, com a nossa própria forma de ser. Queria que você falasse um pouquinho disso e aproveitasse também e respondesse que outros recursos você utilizou na sua trajetória. Você comentou no começo, Vanessa, que o adoecimento é uma revolução interna, né? É a gente chamando a gente mesmo lá de dentro. Epa, olha, tem alguma coisa acontecendo, você está se perdendo de você, volta aqui e tal. E eu percebi, né, então, que eu estava me perdendo de mim. Uma das coisas que eu sentia muita falta quando eu estava trabalhando na redação era de ver a luz do dia, de ver o dia claro, de ver as árvores, sabe, gente? Isso não é besteira, né? O meu autoconhecimento mostra para mim que isso é importante para mim. Então, eu preciso disso para estar em mim, para estar inteira, para viver uma vida que faz sentido para mim. Eu preciso de ver o dia claro, de estar perto da natureza, enfim, dessas coisas. E o trabalho da redação, os horários da redação, a falta de tempo do próprio fim de semana, que a gente quase não tinha feriado, enfim. Isso me impossibilitava de ter momentos simples assim de tempo. E aí eu mudei de trabalho, né? Eu pedi demissão, percebi que eu realmente não podia mais ficar naquele ritmo, pedi demissão, continuo sendo jornalista e trabalhando como jornalista, mas hoje com uma outra lógica, um outro ritmo, que é um ritmo que hoje me permite respirar, ter tempo para mim e tempo para nada, que eu acho essencial. E que era outra coisa que eu ia te falar? Os outros recursos que você foi descobrindo, que foram te ajudando, que você já trouxe, né? Tá na natureza. Olha, o principal realmente foi entender que eu não cabia mais naquela lógica. E por mais que fosse difícil deixar aquele emprego, eu não tinha uma garantia de sustento nem de nada. E por acaso eu tive a sorte de encontrar uma vaga. No momento que eu decidi que eu realmente estava no limite, precisava tomar essa decisão, logo apareceu uma vaga e eu mudei de emprego, que foi para um emprego que tem outro ritmo, e isso foi ótimo. Mas
chegar nesse entendimento de que eu não cabia mais naquela lógica ali, naquele ritmo, foi o primeiro passo e o essencial, né? E aí depois, com o tempo, o tempo de me restabelecer nessa nova lógica, nesse novo momento, eu fui buscando algumas coisas. A própria atividade física. Ainda não é uma coisa que eu consigo ter uma recorrência, mas eu consigo reconhecer que é importante. Atividade física e o tempo. O tempo foi o que me curou. O que me curou é ter tempo, tempo para mim, tempo para as pessoas que eu amo, tempo para ler, para assistir alguma coisa, tempo para nada, tempo para ficar com a minha cachorra. Ter tempo para mim na minha história era o que eu precisava. E às vezes, né, essa questão de que você disse, eu percebi que aquela lógica não era uma lógica que fazia sentido para eu estar. Uhum. E às vezes, gente, antes da gente sair, né, da lógica, a gente pode, se for possível, e o contexto possibilitar, através de uma comunicação, né, mais clara e um diálogo mais aberto, tentar fazer acordos com essa lógica, seja uma empresa, se tiver abertura para isso, né? Claro. Esses dias eu estava lendo sobre isso e lembrei, eu não lembro agora onde que eu estava lendo, mas acho que foi num livro, a respeito disso, Van, de que às vezes o que a gente precisa é reduzir o ritmo a partir daquilo que faz sentido para nós, né? Do nosso tempo interno e tentar ver se é possível dentro daquele âmbito que a gente está, né? Sim. Fazer esse tipo de acordo. Conversar com o nosso chefe, conversar, enfim, né? Com a nossa... O que é que eu posso fazer aqui para reduzir o ritmo? Para reduzir tempo de trabalho? Será que eu não posso trabalhar menos horas sei lá, e fazer esse tipo tentar fazer esse tipo de movimento nas Essa, relações que eu tô tendo, né? Com o trabalho, com as pessoas, enfim. E caso depois não vai ser possível, não dá para ser, tem que ser assim. E aí a gente tomar fazer outros movimentos. eu só ia dizer que eu concordo, mas a realidade a gente sabe que não é assim, né? As empresas realmente não estão Sim. preparadas, interessadas e voltadas para olhar o lado humano dos seus profissionais, para se preocupar com a saúde mental. Isso tem começado a ser um tema conversado nas empresas, discutido nas empresas, mas ainda não é aplicado no sentido de real preocupação, né? Ainda está ali no campo do protocolo. Hoje a gente fala de saúde mental nas empresas, mas as empresas ainda não se comportam como preocupadas de fato com a saúde mental dos profissionais, principalmente grandes empresas, né? Então, e no caso dos jornalistas, é bem difícil isso acontecer, para falar a real. Então, Fale, por Ivan. exemplo, eu, Pode Não, continuar, pode Cíntia. continuar, Cintia, porque depois você... eu dei os recursos que eu tinha na época, né? Eu conversei com meus chefes, dos meus chefes, para dizer que tinha alguma coisa errada, assim, que estava me levando para um lugar que não era muito legal. Tentei os recursos que eu tinha, até mudei de Sim. editoria, mas não funcionaram. Então, e a gente sabe que em muitos outros casos as pessoas nem chegam a conseguir ter essa abertura de conversar, né, com os seus Exato. chefes. Sim. Vocês que estão chegando, ou vocês que nós estamos aí quase para os minutos finais, mas se tiver alguma pergunta, vocês fiquem à vontade para colocar aqui, né, para que a gente possa falar um Eu pouquinho vou... sobre isso, algum comentário, ou mesmo depois, né, se vocês colocarem à medida que forem assistindo ao longo da semana, a gente pode tentar responder, enfim. O que eu acho muito bacana quando a Cíntia traz isso é o quanto que conectada e a partir dessa experiência que você teve de uma ampliação da sua consciência, eu imagino agora, Cíntia, que você vai estar mais atenta aos teus ritmos. Sim. E a partir daqui você vai fazer outras escolhas que façam mais sentido para você.
Isso foi o que foi possível para você. E a sabedoria, e a tua sabedoria organísmica, a gente fala muito isso, né, dentro da psicologia, ou a sua sabedoria interna, se você preferir, enfim, a tua própria sabedoria, de entender que foi a forma que o teu corpo encontrou para te mostrar um outro caminho. Exato. Acho que isso também é importante da gente falar das questões dos adoecimentos emocionais e dos adoecimentos agravados, emocionais agravados, né? Algumas pessoas usam transtorno, a abordagem que a Vi e eu trabalhamos, nós não falamos muito de transtorno, nós falamos de sofrimento emocionais agravados, né? Que é essa ideia de um adoecimento mais agravado, por decorrência, então, de situações em que nós ficamos muito fixados, ou muito cristalizados, ou muito paralisados, como você trouxe. Sim. Ou estamos num ciclo de repetição em que a gente não consegue sair dele e acaba atingindo o adoecimento, mas, repito, o adoecimento vindo como esse grito que você falou, ei, tá acontecendo alguma coisa aqui, olha, vamos olhar para mim, né? Vamos nos olhar, porque isso aqui pode nos levar à morte, isso pode acabar conosco. Então, é uma sabedoria. E aí, quando a gente ouve essa sabedoria, aí sim a gente para buscar, tá, quais são os recursos, o que eu posso fazer com isso, de que maneira eu posso olhar. Então, acho que esse é o recado, um dos primordiais, assim, para deixar, né, como possibilidade para vocês que estão nos ouvindo. E se você está ouvindo essa live e está percebendo alguns sinais em você, fique atento. Fique atenta, fique atente para ver como é que você pode fazer. De repente, esse trabalho está te consumindo demais. Como é que você faria uma transição? Que outras coisas, talvez, eu não posso sair desse trabalho porque é o sustento e a gente entende. Às vezes eu estou mantendo uma família. Quando eu posso ter, então, horários de qualidade? Como eu posso trazer pausas para a minha vida? Dentro da minha possibilidade. A Cíntia trouxe aqui dentro da possibilidade dela. Uhum. Se eu olho para a possibilidade da Cíntia e não encontro em mim, e eu fico na comparação, eu não saio do lugar. Exato. Então eu preciso encontrar na minha realidade recursos e potências dentro das minhas limitações. Por Você isso falou também tão importante, né? A gente abrir esse tipo de diálogo. A Fabiola comentou aqui. Fabiola, Posso nossa ler? querida, pode, nossa querida, só queria dizer que ela é nossa querida, uma grande querida nossa, colega de trabalho e também pessoa amada do nosso coração e que nos uniu, Vi e eu. E ela tem, o último encontro nosso foi com ela, fala das relações, nós super recomendamos também, tá no YouTube, também tá no Instagram da Vi. Então, quem tiver oportunidade para ouvir sobre as questões das relações, vale muito a pena, é uma excelente profissional. E ela deixou um recadinho aqui. Tema fundamental. Não tem como não me identificar. Obrigada a vocês e a Cíntia também, pela generosidade e mesmo a coragem de expor algo que, infelizmente, ainda hoje é visto como fragilidade. Verdade. Excelente. Gratidão, Fabíola, pelo carinho. A Vi e eu nos conhecemos num grupo de estudos da Fabíola. E aí foi daí que surge o Café e Prosa. Ela é como uma madrinha desse projeto. Exatamente. E eu queria... Fabíola, a gente vai agora... Diga. eu li esse comentário, né? E não sei se ficou claro aqui na conversa, até no tema, mas no começo de todo esse processo a gente cai nesse conto de que, poxa, eu não estou dando conta, né? Então, estou sendo fraca, estou vulnerável, e aí as pessoas vão ver que eu não dei conta e tal. Mas O que vão pensar de mim, né? vão pensar de mim. Mas o grande salva-vidas desse processo todo é o autoconhecimento. E quanto mais eu estou conectada comigo e me conheço, mais eu entendo que acessar minhas dores, meus limites, meus sentimentos é a minha grande força, entendeu? E nesse processo eu vou cair, eu vou ter cicatrizes que a gente comentou no começo, eu vou me ralar, eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou sorrir, enfim. É um processo, né? Não é porque você não chora ou porque você aguenta aquele emprego ruim ou porque você aguenta aquela relação ruim que você é forte. Não, você está sendo frágil dentro desse processo, entendeu? A minha força está em reconhecer quem eu sou, conhecer quem eu sou, entender
o que me faz bem, o que faz sentido para mim. E para isso, o autoconhecimento é fundamental. Sem dúvida. A gente já está aqui se despedindo. Eu quero agradecer imensamente a todos, todas e todos que puderam estar conosco nessa noite, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, quando forem assistir. E antes de encerrar, eu também quero ler mais um poema da Patrícia Iano, que eu acho que faz todo sentido, que está muito conectado, né, com isso que você trouxe, Cíntia, aqui para nós, né, junto com a Vi. E eu queria ler antes da gente se despedir, antes de passar a palavra para vocês, tudo bem? Tudo bem. Ele chama Instante, o tempo de existir. Neste instante do existir, ao se acolher, acolheu. Ao reviver sua história, reconstruiu. Ao sonhar, caminhou. Ao acreditar, realizou. Ao desejar, cresceu. E que no próximo instante desse existir, possas descobrir que o presente apresenta cada presente que necessitas para a sua existência cumprir. Olha, você foi falando e eu lembrei de outro poema que eu não sei se eu vou saber dizer como realmente é, não tem um livro, né, aqui pra... Mas é da minha querida Rupical, que ela diz assim: cada um pode trabalhar no seu ritmo e ser bem-sucedido também, né? É algo similar a isso. Cada um pode ter o seu próprio ritmo e ser bem-sucedido também. É isso. Acredito que você tem encontrado aí o seu próprio ritmo, Cíntia, como a própria Vi disse, e que nesse instante, a cada instante, você tem se descoberto, e que bonito você poder contar das tuas potências, dos teus atravessamentos. Eu sei que você precisa comentar aqui também, você tem uma página. É um né? podcast. Um podcast. Fala do podcast aqui para deixar registrado. Inclusive, o podcast nasceu nesse processo, que eu precisava compartilhar, falar um pouco sobre isso. É o podcast Inquietações. Hoje ele está no Spotify. E eu comecei o primeiro episódio, era sobre cansaço, que era exatamente o que eu estava sentindo muito. Eu falo muito do livro A Faculdade do Cansaço. E é isso, no podcast eu vou compartilhando essas minhas inquietações, esses meus processos aí. E às vezes quando a gente está cansado, a gente não precisa desistir, a gente precisa só descansar, né? Descansar. Que coisa maravilhosa. Para mim foi um privilégio, né, estar aqui com vocês hoje, saber um pouco da tua trajetória, assim, te ouvir um pouco da sua sabedoria, né? Cada um de nós tem uma sabedoria e a gente precisa se conectar com ela, né? Uma sabedoria ali do nosso corpo. Nós somos este corpo, como diz o Ponciano, um grande mestre, né? De estar conectado consigo e a partir do momento dessa conexão poder também se conectar com o mundo, né? Não tentar se adaptar ao mundo, mas ajustar-se criativamente ao mundo a partir dos recursos que a gente possui, do que faz sentido para a gente. A partir da nossa bússola, né? Me parece que você está nesse caminho agora. E eu fico muito contente que você tenha encontrado os teus recursos para fazer a tua caminhada. E gratidão por estar disponível para ajudar tantas outras pessoas que vão assistir essa live. Eu fico emocionada porque é isso, né? A tua história serve agora como exemplo para um monte de gente que muitas vezes não tem alguns acessos que nós três tivemos, mas que talvez através deste vídeo possa se sentir mais reconfortado, possa olhar para a própria vida, possa partilhar com outras pessoas e a gente criar aí uma rede, uma tessitura de amor, de afeto e de crescimento. Então, gratidão por isso. Eu agradeço demais vocês. A Vi é minha amiga, quase uma irmã que está na minha vida desde que eu sou criança, que a gente é criança, a gente compartilha essa vida há muito tempo. E Vanessa, foi um prazer te conhecer e abrir esse espaço para mim, para contar simplesmente sobre mim, sobre a minha experiência, sobre meus sentimentos, minhas escolhas, meu caminho de autoconhecimento e que isso ajude outras pessoas. É isso que eu tenho tentado fazer com o podcast, apesar de que a frequência não é exatamente como eu queria, mas esse movimento... Mas é a frequência do seu ritmo, né? Do seu possível, do seu possível, acho que é isso, né?
Mas esse movimento da gente falar, se abrir, falar de sentimento, falar de saúde mental, eu acho que é super importante e eu pretendo mantê-lo. Tá bem. Então, gente, ficamos por aqui. Até o próximo Um beijo. bate-papo. Um beijinho, Até o próximo. um abraço. Esse aqui vai ficar gravado no YouTube, também vai ficar gravado no Instagram da Vi. Então, se Sim. puderem compartilhar e nos ajudar, que mais pessoas tenham acesso ao Café e Prosa, agradecemos a gentileza e a generosidade. Um beijo, meninas, e até uma próxima oportunidade. Beijo. Beijo, Vi. Beijo, obrigada. Adeus. Foi muito. Tchau, tchau. Tchau.